Você já imaginou um robô humanoide com autonomia de horas? E se eu te disser que essa ideia não está tão distante assim da realidade? Nesse vídeo eu vou te mostrar como a combinação de um robô humanoide com a tecnologia Range Extender poderia criar um robô capaz de trabalhar por horas e usando combustível brasileiro. Então já se inscreve aí e vamos começar. Qual o maior desafio dos robôs hoje? Apesar de toda a tecnologia envolvida, o maior problema dos robôs humanoides ainda é a autonomia. Por exemplo, o Atlas da Boston Dynamics, um dos robôs bípedes mais avançados do mundo, consegue funcionar por menos de 2 horas com bateria, e por isso ele ainda depende de fios e recargas constantes. Isso limita bastante o uso desses robôs fora do ambiente controlado. Mas existe uma tecnologia que já está sendo usada em carros e drones, e que pode resolver esse problema. O que é o tal Range Extender? O Range Extender é um sistema híbrido onde o motor a combustão gera energia elétrica para alimentar um motor elétrico. É diferente do motor tradicional. Aqui o motor a combustão não move diretamente as rodas, ele apenas serve para carregar a bateria. Isso torna o sistema mais eficiente, porque o motor trabalha sempre em rotação ideal, sem variações de velocidade. Por isso, ele é perfeito para veículos elétricos ou robôs. E se colocássemos isso num robô? Vamos imaginar um robô bípede do tamanho do Atlas, com cerca de 1,5 m de altura, com aproximadamente 100 kg. Se a gente integrasse um motor compacto movido a etanol junto com um gerador elétrico e um tanque de 10 litros, esse robô poderia funcionar por várias horas, sem precisar de tomada ou fio. E tudo isso sem comprometer muito o peso, o equilíbrio ou a mobilidade do robô. Mas quanto tempo exatamente ele conseguiria operar? Quanto tempo o robô aguentaria? Vamos aos dados reais. Cada litro de etanol tem cerca de 6,1 kWh de energia. Um sistema Range Extender tem, em média, 30% de eficiência na conversão para eletricidade. Isso nos dá cerca de 18,3 kWh de energia útil com 10 litros. O Atlas consome entre 1,15 e 1,35 kW, dependendo da tarefa e do peso. Com o acréscimo do tanque e do motor, o consumo aumenta um pouco, mas é ainda dentro da margem de operação. Com tudo isso considerado, um robô poderia operar por aproximadamente 10 horas seguidas. Isso mesmo, de poucos minutos para horas de operação, graças a um combustível acessível e uma tecnologia que já existe. E por que o etanol? O etanol é um combustível limpo, renovável e com produção consolidada no Brasil. Usar etanol em robôs traria uma série de vantagens: menor dependência de baterias caras, reabastecimento rápido, maior autonomia, menor impacto ambiental e, principalmente, valorização da tecnologia nacional. Isso é só teoria? Na verdade não. O uso do Range Extender já acontece no mundo real. A BMW i3 teve uma versão com essa tecnologia. A montadora Lecar usa isso no modelo Lecar 459. A Nissan também adotou no sistema e-Power. E o drone Hybrix 2.1 consegue voar por horas graças ao sistema híbrido parecido. O desafio é adaptar tudo isso para um robô bípede, o que exige mais compactação, equilíbrio e controle térmico, mas a base da tecnologia já existe. O robô Flex é o futuro? Imagina robôs trabalhando em linha de produção, operando por horas e reabastecendo com etanol em vez de esperar uma tomada. Ou de resgate atuando em desastres naturais sem depender de redes elétricas. E o melhor, usando um combustível que o Brasil domina. Essa união entre robótica avançada e bioenergia pode ser a chave para um novo tipo de autonomia robótica, inteligente, sustentável e acessível. Vale a pena o investimento? Você já imaginou ter um funcionário que não tira férias, não adoece e trabalha 24 horas por dia? Com um custo estimado de R$ 5,00 por hora, considerando o preço atual do etanol, uma fábrica poderia operar com uma equipe reduzida de supervisores e técnicos, deixando a produção contínua por conta dos robôs. Se o projeto for viável, linhas inteiras poderiam ser automatizadas, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Mas ele é seguro? Quando falamos em colocar um tanque de álcool dentro de um robô que se movimenta sozinho, a primeira pergunta que vem à mente é: isso é seguro? Na prática, a resposta é sim.
Com os devidos cuidados de engenharia, tecnologias como o etanol hidratado, usado em carros flex brasileiros, são menos inflamáveis que a gasolina. Além disso, tanques de combustível modernos são feitos com materiais resistentes a impacto e temperatura, e possuem válvula de alívio de pressão e sensores de vazamento. Se carros comuns conseguem transportar 50 litros de etanol de forma segura em alta velocidade, um robô com apenas 10 litros, movendo-se em ambiente controlado, pode ser ainda mais seguro, principalmente com sistema de corte automático e monitoramento de temperatura e pressão. Outro ponto é que o gerador pode ser isolado termicamente e colocado longe dos circuitos principais, reduzindo ainda mais os riscos. É exatamente assim que funciona em drones híbridos de longo alcance, que voam por até 10 horas levando combustível líquido sem incendiar. Portanto, a resposta é sim. Com um projeto bem feito, um robô com range extender a etanol pode ser totalmente seguro. Se ele virasse um robô de resgate? Agora pensa comigo, e se essa tecnologia fosse usada para criar robôs de resgate autônomos, capazes de trabalhar em áreas de risco por longas horas sem precisar de recarga elétrica? Com o range extender, esse robô poderia entrar em zonas de desastre, florestas, regiões de mineração ou prédios desabando, locais onde não há energia elétrica e o tempo é essencial. Diferente de baterias, que duram 1 ou 2 horas, um robô assim teria até 10 horas contínuas de atuação, podendo carregar equipamentos, mapear locais com sensores e até resgatar vítimas em locais perigosos para humanos. Além disso, o uso do etanol como combustível torna o projeto mais sustentável, já que é renovável e menos poluente que combustíveis fósseis. Esse robô poderia ser o novo herói da vida real, agindo em missões onde o tempo e a autonomia fazem a diferença entre a vida e a morte. E se esse robô tivesse IA? Agora imagina se esse robô híbrido fosse equipado com uma inteligência artificial de verdade. Não estou falando de seguir caminhos pré-programados. Estou falando de uma IA capaz de aprender com o ambiente, prever movimentos, identificar padrões de comportamento e até tomar decisões em tempo real. Isso não é mais só ficção científica. Empresas como a Boston Dynamics e a Unitree já estão testando robôs com um aprendizado de máquina embarcado. O Exército dos Estados Unidos já testa IA para navegação autônoma em drones e veículos terrestres. Se um robô híbrido como esse tivesse uma IA acoplada, ele poderia patrulhar áreas de risco, se comunicar com outros robôs em rede e até escolher o melhor ponto de recarga ou vigilância. Existe um risco. A decisão de intervir ou não, de se aproximar ou recuar, poderia ser feita por uma máquina. E isso levanta uma velha pergunta: até onde vamos permitir que os robôs pensem por conta própria? Tecnologias como o Atlas já mostram que a robótica está pronta para dar grandes passos. O que falta agora é resolver o problema da energia, e o range extender com etanol pode ser o caminho mais brasileiro possível para isso. Se você curtiu essa ideia, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo. Você teria um robô movido a etanol?